Olá, tudo bem? Vamos iniciar aí esse projeto para afinar a cintura. E nesta primeira aula, na verdade, nós temos que detectar o que é que está causando esse aumento da circunferência da sua cintura que está te incomodando, e podem ser 3 problemas na verdade, ou também pode ser os 3 problemas juntos, que é gordura na região abdominal, ou água, né, retenção de líquido, ou a distensão abdominal, que a gente chama de diástase, né? Quem engravidou, depois teve filho e não conseguiu voltar a cintura ao normal como era antes da gravidez, provavelmente pode ser que tenha diástase. Então vamos conhecer cada um desses problemas para que você possa analisar no seu corpo e ver o que é que está causando esse aumento da cintura, para que a gente possa aí estar resolvendo, né? Estar solucionando esse problema. Então, primeira questão da gordura. Quando a pessoa ela é sedentária, ela tem má alimentação e ela acaba engordando, acaba acumulando, sim, armazenando gordura em seu corpo. Cada pessoa armazena gordura num lugar, mas tem muitas mulheres, apesar de que é mais comum em homens, mas tem muitas mulheres que acumulam muita gordura na região abdominal, na região do centro do corpo. E isso, além de não ser muito legal esteticamente, incomoda, também tem a questão da saúde. O pior lugar para se acumular gordura é nessa região abdominal. Por quê? Porque está perto de órgãos vitais, como coração, pulmão, intestino, rim, e a gente não quer acumular gordura nessa região, não é verdade? Não é legal para a nossa saúde, porque aumenta o risco de doenças metabólicas como diabetes, problemas cardíacos, colesterol alto, tudo isso. Para você detectar, ver se realmente você está acumulando gordura, é aquela barriga que ela não vai e volta, né? Geralmente quem tem retenção de líquido, um dia tá mais inchado, no outro dia tá menos. A gordura, você sabe que você tem a gordura quando você tem aquele aumento, né, na região abdominal, e ela não muda. Ela ou aumenta, né, ou só reduz quando você começa a fazer dieta. Então você começa a fazer dieta, começa a se alimentar de forma saudável, começa a praticar exercício, provavelmente essa gordura vai ser reduzida. Na próxima aula nós vamos falar sobre como resolver cada um desses problemas, tá? Nessa aula a gente só tá detectando mesmo, tá falando sobre cada um, para você mesmo fazer uma avaliação, fazer uma autoanálise e ver o que é que está causando isso. Bom, o segundo problema seria a retenção de líquido. O que causa a retenção de líquido, que é na verdade o acúmulo de água entre o interstício? O interstício é uma parte do tecido que fica entre o músculo e a pele. E é no interstício também que a gente acumula gordura. Por isso que deve observar se é água ou gordura que você está armazenando. Então, geralmente quando a gente vai ficar menstruado, alguma coisa, a gente tem um acúmulo de água normal, fica mais inchada, mas depois volta. Ou às vezes alguma alteração hormonal também pode acontecer, de aumentar esse inchaço. Mulheres acima dos 45, 50 anos, que fica mais próxima da menopausa, pode ter algumas alterações hormonais ou a falta de secreção de algum hormônio, o que pode estar causando esse acúmulo de água, esse aumento de retenção de líquido, mas também provavelmente pode ser por falta de água, desidratação, ou por excesso de sódio, ou a descompensação entre o sódio e o potássio. Por quê? Quando você está desidratado, ou seja, o seu corpo ele percebe que está faltando água, ele detecta isso, ele acaba secretando de forma exagerada um hormônio que a gente chama de ADH, que é um hormônio antidiurético. Então ele sinaliza lá o sistema nervoso central, olha, a pessoa ela não está se hidratando, o corpo está precisando de água. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que reter a água, porque é caso de vida ou morte. Então o nosso corpo ele acaba retendo aquele líquido e causando um inchaço. Então quanto mais água você ingerir, quem tem retenção de líquido, é muito legal passar dos 3 litros de água por dia. Ai, mas é muita água. Mas
para você inibir mesmo a secreção desse hormônio, precisa ser de 3 litros para cima, de 3 a 4 litros de água por dia, tá? Ou se não, também pode ser pela descompensação do sódio e potássio, como eu falei. Às vezes a pessoa exagera muito no sal ou tira o sal de uma vez. Então, esse desequilíbrio faz com que a gente secrete um outro hormônio que chama aldosterona. Esse hormônio também sinaliza o corpo que está tendo desequilíbrio aí, hidroeletrolítico, e acaba refazendo a retenção de líquido. Ah, então eu não posso nem exagerar no sal, né? Como eu também não posso não utilizar mais sal, sódio, porque daí o potássio vai aumentar, né? E o que você tem que fazer é o equilíbrio entre o sódio e o potássio. Na segunda aula a gente vai falar mais como você vai fazer todo esse controle e para solucionar esse problema de retenção de líquido. E bom, e o terceiro fator que pode estar deixando a sua cintura de um tamanho maior, né, daquele desejável, pode ser a distensão abdominal, a diástase. Ou seja, a diástase é o afrouxamento de um músculo que chama transverso, tá? Primeiro a gente tem o reto abdominal, que é aquele que a gente vê, né, os gominhos, que é o músculo que fica à frente. Então, na academia, nós fazemos aqueles exercícios abdominal, flexão de tronco, extensão e tudo mais, tá trabalhando o reto abdominal. Porém, a musculatura profunda que fica atrás do reto abdominal é chamada de transverso abdominal, que é justamente o músculo que serve como um cinturão segurando os nossos órgãos lá para trás, que é onde eles têm que ficar. Eles têm que ficar alocados lá certinho, eles não podem pesar para frente, fazendo a sua barriga ir para frente. Então, o que acontece na gravidez? Às vezes distende esse músculo e aí ele afrouxa. Mas depois, como não há um exercício de recuperação da fibra, não há um fortalecimento, ele não volta mais, ele fica ali como se fosse delatado, né? Então, para esse caso, existem diversos, né? Na verdade, não são tão diversos, tem bastante exercício para fazer, só que assim, tem duas técnicas só que a gente vai usar, que eu vou falar na próxima aula, para resolver esse problema do afrouxamento, né, do músculo transverso, que é o que causa a diástase, a distensão abdominal. Então, agora que você fez uma autoavaliação e detectou se você tem um desses problemas, ou de repente você até tenha os 3 problemas, na próxima aula nós vamos falar sobre a solução de cada um desses problemas. Até mais!